Graça e paz, querido ouvinte. O meu nome é Ana, eu sou do Betel de São Paulo e tenho apresentado o programa Betelinos em Ação. E hoje, com muita alegria, nós estamos com o nosso ex-aluno, Wagner Pinheiro. Ele é casado com a irmã Jéssica. Todos os dois estudaram aqui, ela no capacitação do Ministério Ministerial das Mulheres, né? E o irmão Wagner se formou na graduação em 2020. Eu falo que foi a turma da pandemia, mas hoje ele tem 2 filhinhos, o Vinícius, que é o mais velho, e o Caio, e hoje eles estão trabalhando no alto do sertão da Paraíba, na cidade de Cajazeiras. Irmão Wagner, seja muito bem-vindo e é uma alegria tê-lo conosco. Eu vou passar a palavra para o irmão poder se apresentar melhor e também saudar os nossos ouvintes. Ótimo. Graças a paz, queridos. Muito bom revê-la, viu, Ana? Ainda que por meio da telinha, né? Que alegria estar com vocês aqui. Me sinto honrado pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo. Como você disse, né? Nossa turma aí teve essa questão bem atípica. Tivemos uma pandemia no meio da nossa turma, mas com a graça de Deus nós vencemos e passamos aí por essa etapa. E sou casado com a Jéssica, como você já disse, e nós temos 2 meninos, mas não são filhinhos assim, já estão crescidinhos um pouco, viu? Vinícius tem 15 anos e o Caio tem 12 anos de idade. Nós estamos aqui na cidade de Cajazeiras. Fomos enviados para plantar uma igreja aqui, né, pela Igreja Batista do Povo, sede, que fica aí em São Paulo, na Vila Mariana. E desde então, né, temos desenvolvido esse trabalho aqui, temos muitas coisas já para compartilhar. Fique à vontade aí para perguntar o que você quiser e que o Senhor nos dê um tempo muito agradável aqui de bate-papo. Estamos alegres, né, de ver que o nosso trabalho no Senhor não é vão e colocamos o nome dele aqui, ó, irmão Wagner, tá aqui, ó, no sertão. Também temos mais um casal, né, fora o irmão Wagner e a irmã Jéssica, temos mais um casal do sertão, a Cibele e o Pereira. E para começar, irmão Wagner, a nossa primeira pergunta é: como foi a sua conversão? Certo. Eu vou procurar ser breve nos detalhes, mas tem alguns pontos que eu acho muito interessante nós trazermos, né, uma pergunta tão profunda assim. Eu nasci no ano de 1986. Meu pai é um cearense, minha mãe é uma paraibana. Inclusive, nasceu aqui em Cajazeiras, mas aos 5 anos de idade, ela foi para o estado do Ceará. E meu avô morava na zona rural, né, por parte de mãe e também de pai. Meu pai já viveu mais no contexto da roça, tá? E minha mãe no contexto onde o meu avô comercializava gado. Mas aos 18 anos de idade, o meu pai ele foi para São Paulo. E em São Paulo conseguiu trabalho e desde então nunca mais voltou a morar aqui no sertão. Namorou minha mãe por carta, visitava ela nas férias, noivou, casou no 3º ano, foi para São Paulo, e aí eles fizeram a vida deles. E eu nasci, então, em 1986. Por que eu estou contando isso? Né? Vocês entenderão mais à frente. Mas, quando eu nasci, eu tive 3 paradas cardíacas, onde uma delas, né, foi tão séria que o médico disse que provavelmente eu não iria resistir. Mas como o Senhor tem propósitos, eu acabei resistindo e estou aqui, né? Minha mãe, num contexto muito católico, acabou fazendo promessas com aquele clamor dela, naquele sentido, e eu nasci nesse meio, onde eu aprendi a respeito da fé.
do catolicismo romano. Sempre frequentei festas, passei por todo aquele processo, mas não tinha um envolvimento no dia a dia com a igreja. Quando eu completei 15 anos, eu fui trabalhar. E trabalhando, adquiri uma série de coisas que são positivas a respeito, né, da independência, porém, com dinheiro na mão e sem maturidade, acabei me envolvendo com outras coisas que não eram boas. Aprendi coisas boas, como toda cultura tem, né, e também coisas ruins. Eu fui criado em São Paulo, mas com a cultura do sertanejo, né, com a cultura dos meus pais, e também acabei praticando algumas coisas que não eram tão boas assim. Mas, com 21 anos de idade, eu conheci uma moça, que é a minha esposa, e minha esposa havia nascido num berço cristão protestante. Ela falou um pouco a respeito da sua fé, mas nós não entramos em detalhes. Enfim, nos casamos rápido, e quando nós estávamos no nosso primeiro ano de casamento, tivemos algumas crises bem fortes no nosso relacionamento. Por quê? Ela veio de uma cultura completamente diferente da minha, e essas culturas se chocavam dentro de um mesmo lar. Então, foi aí que eu fui despertado a falar com Deus. E um dia eu falei com Deus pela primeira vez diretamente. Eu estava nessa mesma fábrica que eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu tinha 21 para 22 anos. Então, eu disse assim para Deus, na minha ignorância: se o Senhor é Deus mesmo, me mostre o caminho da tua salvação. Passaram-se alguns minutos e um colega de trabalho veio falar comigo. E ele bateu nas minhas costas e disse que estava trazendo apenas um recado para mim, que eu deveria ser observador da palavra de Deus. E foi nesse momento onde eu tive um choque. Eu falei, não é possível, eu orei a Deus em pensamento, ninguém sabia o que eu tinha falado. E esse meu colega veio pedir para eu ser observador da palavra de Deus. Deus falou comigo. E ali, na minha ignorância, eu entrei em parafuso. Mas eu colei nesse senhor, né? Na época, o Joaquim. Eu chamava ele de Mineirão, porque ele era de Minas. E ele começou a me ensinar a palavra de Deus. Depois de uns 6 meses aproximadamente, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Isso aconteceu no dia 9 de agosto de 2009. E desde então, eu tenho crescido na graça e no conhecimento, tenho buscado aprofundar o meu relacionamento com o Senhor. E a cada dia eu me surpreendo como Deus é bom. Por que que eu contei lá do início? Porque eu creio realmente, sabe, que Deus, ele tinha um propósito para a minha vida, assim como tem algumas coisas ainda a fazer. E naquele momento em que eu estava ali recém-nascido, provavelmente, né, com a vida ali em risco, quem me sustentou foi o Senhor. Quem permaneceu com o meu coração ali palpitando da maneira correta, quem me deu desenvolvimento foi o Senhor. Ele se apresentou a mim depois de alguns anos, onde eu tive esse conhecimento. Então, um pouquinho aí de como foi a minha conversão. Glória a Deus, né? Então, Deus foi te cercando, né? No trabalho, na vida pessoal, e alguém Desse jeito. explicou a palavra, e é bom perceber a mão do Senhor. Feliz de ouvir esse testemunho. Bom, irmão Fábio, então, da sua conversão, até a sua percepção de vocação, de chamado que o Senhor queria fazer na sua vida, conta um pouquinho como foi esse processo. Ok.
Eu costumo dizer assim, né, que eu era resistente, eu tinha um coração duro, era camarada prepotente, né, sabe? Verdade, você. É um santinho. Eu, eu era um pouco crítico, né, e até zombava de, de algumas situações. Mas são esses, como a gente diz aqui no sertão, né, esses caba torto que Deus quer pegar mesmo para mostrar a glória dele, né? E eu fiz uma entrega genuína. Então, quando eu me entreguei, eu de fato me entreguei assim completamente, e o Senhor começou de uma maneira muito intensa a transformar a minha vida. E ali eu me recordo, nos primeiros meses, eu já tinha essa inclinação com a palavra de Deus, sabe? As pessoas vinham e conversavam comigo, e Deus me deu esse dom, essa graça de comunicar a palavra dele. E ali, com minha, né, ainda recém-nascido na fé, mas com aquele desejo de compartilhar, Deus ia me dando os textos e eu comecei já a evangelizar. E eu me batizei 3 meses depois, né? Foi, na verdade, não chegou a ser nem 3 meses, foi no dia 3 de outubro de 2009. E no final do ano, eu me recordo que no primeiro ano ali de conversão, Deus já começou a usar pessoas para falar comigo a respeito do ministério em tempo integral, mas eu não entendia nada disso. Eu não entendia absolutamente. E foi passando o tempo. Me recordo claramente o dia em que eu realmente fui cheio do Espírito Santo, assim, e como Deus falava comigo a respeito disso. E eu fui resistindo àquilo, e Deus usando as pessoas, falando comigo através da palavra, falando comigo em determinados cultos de celebração, inclusive em conferências missionárias, Deus falava muito comigo. E o tempo foi passando. No ano de 2012, ele começou a falar comigo de uma maneira muito clara que eu deveria ir para o seminário. Mas sabe quando eu fui, Ana? Eu fui apenas em 2017. Então, eu fui um pouco resistente. Eu saí da empresa onde eu trabalhava, formado em fisioterapia. Então, de um metalúrgico, passei a ser um fisioterapeuta. Tudo a ver, né? Então, eu saí da empresa como fisioterapeuta, fui fisioterapeuta dessa empresa, abri a minha empresa, prestava consultoria às outras empresas, eu estava, assim, profissionalmente bem, galgando uma carreira. Minha esposa é psicóloga, também já tinha iniciado ali os trabalhos, mas no ano de 2016, a Igreja Batista do Povo, né, fez uma viagem missionária, e foi a primeira, né, que nós fizemos para auxiliar no plantio de uma igreja aqui no sertão. Inclusive foi para São Bento, onde estão Sibeli e Pereira, né? Ontem, inclusive, estava com eles, e faz 7 anos que essa igreja foi plantada lá em São Bento, na Paraíba, está aqui próximo. E daí, foi aí que algumas coisas que havia acontecido antes vieram à tona. Minha esposa ficou totalmente assim impactada e já pensando quando que a gente volta, e a gente volta de malicuia. E eu falei, calma, não é assim que funcionam as coisas. E Deus começou a me trazer à memória vários fatos que haviam ocorrido nesse espaço de tempo. E um deles foi que no ano de 2015 eu tinha conversado com um missionário, presidente de uma instituição, falado a respeito dessa região que nós estamos hoje, perguntando se, né, ele não tinha missionários que trabalhavam aqui próximo que poderiam visitar alguns conhecidos que eu tinha aqui nessa região, inclusive parentes. E nós trocamos e-mail e ele não, né, falou nada a respeito disso. Depois não tivemos a continuidade do contato. E ali Deus começou a falar ao meu coração a respeito dessa região. Entrei
né, no Betel Brasileiro em 2017, deixei um dos meus trabalhos. A Durvalina é uma pessoa assim, eu sempre comento com ela que Deus usou também para que eu pudesse tomar a decisão de realmente ir para o seminário. E quando cheguei no seminário, no ano de 2018, fazendo essas viagens missionárias, um dia eu estava orando e Deus me fez lembrar essa conversa que eu tive com esse missionário dessa instituição. E Deus disse o seguinte: Fagner, tem alguém naquela região lá que você pediu a fulano para ele enviar? E eu disse: não, Senhor. Ele falou: então, não tem ninguém lá porque eu estou preparando vocês para enviar vocês. E foi aí que eu tive a convicção plena que passaria a ser um missionário realmente em tempo integral, né? Viria para essa região. E as coisas foram acontecendo. A igreja reconheceu isso, não precisamos falar absolutamente nada, Deus falou com a igreja. O meu diretor de missões, que é o pastor Samuel Silva, veio conversar conosco. E no ano de 2019, nós dissemos sim. Mas nós esperamos concluir, né, essa etapa aí do seminário, e foi aí que nós fomos enviados para cá em 2021. Foi assim, mais ou menos, que aconteceu. Tem muita coisa aí no meio, mas eu sei que o tempo aqui é curto. Então, estou tentando resumir. Me diga aí se tá muito Não. extenso, viu, Ana? Ó, irmão Wagner, lindo, né? Ver que Deus vai trazendo, falando, usando pessoas, circunstâncias e falando no nosso coração, confirmando com a igreja. Muito bonito o seu testemunho. E qual a importância de se preparar para cumprir a Sim. vocação, né? É fundamental, né? Se nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, nós precisamos, de fato, manuseá-la bem, né? Como o apóstolo disse, né? Que nós precisamos realmente fazer. E para conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos ter uma capacitação, né? Então, dentro dessa capacitação que nós recebemos, no meu caso, por exemplo, né, com o Betel Brasileiro, nós realmente aprendemos a maneira fiel que nós temos de comunicar a palavra. Então, diante disso, né, eu diria que é fundamental, realmente, nós termos essa capacitação para que nós possamos ser fiéis na proclamação do Evangelho. Então, o preparo é fundamental, né? Porque eu também penso que a Bíblia, ela foi escrita ao longo de milhares de anos, né? E conhecer o contexto, saber aplicar, colocar as bases na igreja, sabe? Fazer a igreja conhecer a doutrina, né? Porque um planta, o outro rega, mas Deus quem dá o crescimento. Mas eu sempre falo de toda essa lavoura de Deus, a semente é a da palavra, né? Sim. E a gente precisa saber manusear essa semente, colocar no solo devidamente. E Sim. não é um processo fácil. Não. Não é. E ainda vivendo, né, Ana, num contexto que nós temos hoje, que nós temos uma cultura global, mas ela é local também, então como alguns missiólogos têm chamado, é local, né? Que hoje você vai na zona rural aqui, por exemplo, você tem desde pessoas mais velhas até os adolescentes com smartphone na mão. Então as informações chegam e eles vão se adaptando à influência de outras culturas, de outras regiões que antes eles não tinham acesso. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, no contexto que nós vivemos, de ter a parte urbana e a parte rural,
Aqui na parte urbana, eu diria que das cidades que eu conheço, tá, que não são poucas no sertão, é uma das cidades mais secularizadas que nós temos hoje, né? Uma cidade universitária. Então, nós precisamos estar atentos para comunicar realmente o evangelho de uma maneira que alcance, né, o coração dessas pessoas. É Deus quem convence, né? É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Senhor nos dá a graça de termos ferramentas adequadas e falar uma linguagem acessível para que as pessoas compreendam. Sim, contextualização é algo fundamental, né? Sim, E é um dos maiores desafios para qualquer região, em qualquer lugar que você estiver, você perceber a demanda daquele povo, a cultura daquele povo, e fazer as adequações para que o evangelho os alcance. É um desafio, e a gente ora para que o Senhor te dê graça nisso. amém. Tá? Então, e o que te marcou nesse tempo de preparo no Betel? Ah, eu sou suspeito em falar da casa, né? Fui muito bem acolhido. Eu, uma das coisas que mais me marcou, né, e está dentro daquilo que eu escrevi, mas eu resumiria da seguinte forma: eu tinha Deus como Senhor e como Pai, mas eu fui de uma maneira muito aprofundada, lapidado a reconhecer e desfrutar do Pai que eu tenho, sabe? Principalmente em relação ao cuidado e à provisão, sim. Então, eu não falo só financeiramente ou recursos materiais, não é isso, mas em tudo, provisão em tudo, né? Quando você está pedindo uma resposta e o professor, durante uma aula, te dá essa resposta. Quando você é acolhido ali na recepção e, de repente, a pessoa te para e não é um simples, está tudo bem, né? Eu lembro, no meu caso, era a Marta, né, que nos recebia aí, e ela percebia no nosso semblante que às vezes não estava tão bem assim, as conversas que nós tínhamos e o compartilhamento das orações. Enfim, a provisão em tudo, com os colegas, né, com vocês, os funcionários, coordenadores, diretores e assim por diante. Não posso deixar de mencionar a Mariu, quantas vezes me ouviu, me ajudou, né? Então, o que me marcou é esse ambiente de cuidado e de provisão, né? Esse ambiente de família, comunidade. Betel brasileiro é isso. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E fale das experiências que você está tendo na sua vida cristã, com essa experiência no campo, né? Eu diria assim que uma das experiências que acaba se repetindo em muitos casos e circunstâncias é a importância da gente depender e descansar do Senhor, né? Depender e descansar no Senhor. Por quê? Quando eu cheguei aqui, por exemplo, nós estávamos ainda em pandemia. Nós chegamos aqui, tinha lockdown, não conhecíamos ninguém, não tínhamos contato com as pessoas da cidade. E Deus simplesmente abre uma porta onde eu encontrei, num curto período de tempo que o comércio abria, um apresentador de TV que eu conheci em 2018, lá em São Bento. E, enfim, conversamos e ele tinha um programa de TV. E foi aí, na verdade tem até hoje, e foi aí que ele me convidou para participar juntamente com minha esposa, e desde então a gente participa lá uma vez por mês. E
o desafio, né, de gravar os vídeos, que eu tinha muita dificuldade, viu, em relação à gravação de vídeo, participação online, essas coisas. Deus foi trabalhando isso em nós, né? E a cidade passou a nos conhecer através dessa porta que Deus abriu. Então, cuidado, dependência nele e descanso, porque a obra de fato é dele. A gente muitas vezes fala isso, né? A obra é do Senhor, a obra é do Senhor. Mas quando a gente está com a mão no arado, quando a gente está ali no dia a dia, na labuta, nós tendemos a fazer o quê? A colocar em nós. E aí eu sempre lembro, não, eu preciso depender do Senhor e descansar nele. E aí eu lanço sobre ele e ele faz realmente. Então, são várias experiências nesse sentido, viu, Ana? Mas compartilhando essa, né, para edificar a fé de vocês aí. Eu vou juntar duas perguntas em uma. Né? Eu quero que você fale sobre o ministério que vocês estão exercendo, os projetos que a igreja tem e quais são os desafios enfrentados nesse campo. Tá. Bom, nós chegamos aqui em 2021 e começamos o nosso trabalho, como eu disse, né, de maneira online, tá? Então, a gente se adaptou nesse momento, conhecemos a cidade e passamos a desenvolver o trabalho para a plantação da igreja. Nós temos um manual do plantador, tá? Nós seguimos algumas etapas, melhor dizendo. E a nossa ideia sempre é começar pelos lares. Fizemos esse trabalho, começamos com as células, que é assim que nós chamamos os pequenos grupos. E desde outubro de 2022, nós temos um tempo, tá? Depois que as células multiplicaram, aí nós começamos o trabalho aqui no tempo. Estamos na fase onde, né, nós estamos investindo bastante na formação de líderes. Então, esse é um dos desafios, tá? Já peço que vocês orem, por gentileza, nos ajudem em oração. Para cada área, nós estamos, né, formando a liderança e, com a graça de Deus, nós temos avançado, tá? Trabalhamos com células, os ministérios, né, que os irmãos conhecem, e pensamos em todas as gerações. Então, tem muito trabalho pela frente. Temos o programa na TV e buscamos ser bem atuantes nas redes sociais. Então, não sei se eu já posso aqui divulgar a rede social da igreja, posso falar a respeito disso? Pode, com certeza. Tá ótimo, então. Nos siga, o arroba Batista do Povo Centro, tá? Arroba Batista do Povo Centro, é a nossa comunidade local aqui. Ali, às terças-feiras pela manhã, a partir de agosto, nós teremos uma live de oração, tá bom? Então, vocês vão poder estar mais próximos de nós, né, através dessa live, certo? E nós temos os trabalhos aqui funcionando da seguinte forma, presencialmente. Durante a semana, encontros de discipulado, que tem tudo a ver com a nossa visão. Nossa visão como Igreja Batista do Povo é acolher as pessoas e ensiná-las a viverem como discípulos de Cristo, tá? Então, a gente foca muito no discipulado, vida na vida, tempos de mesa, acompanhar mesmo essas vidas. Temos os nossos encontros nas células e, aos finais de semana, nós temos os nossos cultos de celebração. Trabalhamos hoje na cidade e na zona rural, tá bom? E temos um desafio pela frente que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós queremos ter um projeto de contraturno escolar com as crianças aqui de Cajazeiras. Então, temos orado por isso, temos tido alguns direcionamentos já para iniciarmos esse trabalho, e daí nós iremos avançar também, né, com esse trabalho social, que com certeza abençoará as crianças da nossa cidade. Amém.
Que lindo, muitos projetos, sonhos, né? Que o Senhor possa levantar pessoas para te ajudar, mantenedores, né? Pessoas que queiram caminhar junto, que você consiga levantar essa liderança local, muito importante, né? Porque se o Senhor depois te enviar para outro campo, hoje eu estou te mandando para outro campo, hein? Deixar a igreja funcionando, os projetos, né? Amém. Pelo jeito as coisas estão correndo rápido aí, né? Sim, nós temos, né, 8 meses de trabalho no templo e tem avançado bem, Que bem, bom, graças a Deus, né? graças a Deus. Que bom. Irmão Fagner, para finalizar, qual conselho que você daria para aqueles que desejam obedecer o chamado, se preparar para a missão? Esteja sempre à disposição e alerta e obedeça cada passo que o Senhor lhe mostrar, tá? Isso é fundamental, né? Como eu disse, é fundamental capacitação. Então, se o Senhor te direcionar para isso, obedeça. O próximo passo ele vai mostrar. Eu vejo isso em cada trabalho que nós iremos iniciar, cada atividade que eu tenho no dia a dia. Então, não se preocupe, sabe, com o que está por vir. Se você tem convicção que o Senhor está te chamando, obedeça naquilo que Ele te mostrou. E Ele é responsável para cuidar do restante. Quero agradecer sua disposição em colaborar conosco, né, e parar as suas atividades para nos atender nessa entrevista. E para quem, sei lá, pegou ela na metade, hoje nós entrevistamos o nosso ex-aluno Fagner Pinheiro. Hoje ele é pastor da Igreja Batista, missionário, está fundando uma igreja no Alto da Paraíba, juntamente com a sua família, a irmã Jéssica Pinheiro, né, e os seus filhos, Vinícius e Caio. E os betelinhos estão espalhados em muitos lugares, e eu fico muito feliz em saber que o sertanejo, um dos povos menos evangelizados do nosso país, está sendo evangelizado pelo nosso irmão Fábio. Deus te use e te dê graça, somos gratos a Deus e louvamos ao Senhor pelo trabalho que está sendo feito, que o Senhor sustente a igreja mantenedora, né? Que ela continue firme, segurando as pontas. Sabemos que dependemos do Senhor, mas o Senhor usa a sua igreja, né? Muito obrigada, irmão Fagner. Deus te bendiga. Você quer dizer mais alguma coisa para finalizar? Só agradecer, né, pelo tempo que tivemos juntos. Permaneço à disposição. Muito obrigado pelas orações. Eu sei que vocês, né, não têm esse quadro aí com os nossos nomes apenas por ter, mas vocês lembram de nós. E isso alegra muito ao nosso coração. É um cuidado de Deus através dos irmãos, que o Senhor continue trazendo, né, alunos, alunas, obreiros da seara dele, para essa casa que realmente busca manejar bem a palavra do Senhor e nos capacitar para que a gente siga, né, a jornada que é proposta por Ele. Obrigado, viu, Ana? Amém. Transmita o meu abraço a todos. Amém. Nós que agradecemos. Deus abençoe. Até mais, irmão. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.